E hoje nós vamos tratar sobre outliers. O que é outliers, qual a importância de tratar os outliers dentro das nossas análises de dados e etc, tá certo? Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Então deixa eu sair aqui dessa tela, deixa eu me colocar aqui para o lado. Então é o seguinte, pessoal, já deixei alguma coisa aqui pré-pronta, tá certo? Para a gente adiantar nessa aula. Pessoal, outliers. O que é outliers? Quando nós temos lá a nossa planilha, né, mais especificamente, vamos falar assim, de uma coluna, vamos supor uma coluna que tem um cadastro de dados de pessoas, certo? E aquelas pessoas são cadastradas ali dentro, né, entre, vamos supor, 15 anos até 80 anos, geralmente o meu padrão ali de cadastramento é esse, de clientes, vamos supor, né? Mas eu percebi que dentro daquela coluna ali, né, de idades, tinha pessoas com 200 anos de idade. Então, isso aqui está claro que é um outlier, né? Então, eu falei dei esse exemplo aqui para vocês já entenderem, né, o que é um outlier. São dados que fogem à regra, né, de um conjunto de dados, tá certo? São valores que eles podem ser muito superior ou muito inferior àquele conjunto, tá certo? E isso pode influenciar negativamente uma análise, tá certo? Por exemplo, vamos voltar para a nossa coluna lá de idade, né? Se eu tenho pessoas cadastradas, né, normalmente entre 15 até, vamos supor, 80 anos de idade, né, se eu tirar uma média aí, beleza, vamos supor que a média fica aí entre 45 anos de idade. Mas se eu tiver um outlier, pessoas lá com 200 anos de idade, vamos exagerar mais um pouquinho, 800 anos de idade, né? Quando eu tirar uma média de uma coluna dessa, eu vou ter uma média em torno ali, vamos supor, de 400 anos, né? Então, isso não existe. Eu estou dando esse exemplo aqui bem simplório, né, para facilitar o entendimento do que é um outlier, né? Então, dentre as nossas análises, né, quando a gente vai tratar nossos dados, a questão de outliers é uma coisa muito importante a se fazer também na hora que estamos tratando esses dados, tá certo? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu já deixei aqui pronto, como eu falei. Eu vou usar aqui essa tabela chamada Titanic, tá certo? É uma tabela pública, eu vou deixar também disponibilizada no meu GitHub, tanto esse notebook aqui, né? Esse código-fonte, como também a minha tabela Titanic, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos precisar para essa aula de hoje a biblioteca Pandas. Então vamos importar aí o Pandas, certo? E vamos importar, talvez a gente não use nessa aula hoje, mas a gente vai continuar essa aula, teremos outras, e vou aproveitar esse material. Então, vamos usar também o NumPy, ok? A biblioteca NumPy. Então, são essas duas que nós vamos usar. Deixa eu rodar aqui, né, para importá-las, tá bom? O data frame, como eu falei, vai ser esse aqui, Titanic, tá bom? Eu já rodei ele aqui, deixa eu rodar novamente, ok? Vamos fazer uma breve limpeza aqui dos dados, né? Só para a gente excluir, ver se tem aqui missing values, né? Valores nulos aqui dentro da nossa tabela, para não atrapalhar na nossa análise, tá certo? Então, a limpeza aqui bem rápida. Deixa eu ver aqui como é que estão esses dados. Deixa eu ver aqui quantos dados nós temos. Opa! Temos 891 colunas, ok? Vamos ver quantos dados estão nulos. Olha aqui, nós temos essa coluna cabine 687. Então, vamos excluí-la, né? Se nós temos 891 linhas, desculpa, acho que eu falei coluna. Se nós temos 891 linhas e 687 estão nulas, então essa coluna aqui não vai interessar. Essa outra aqui, de idade, a gente pode fazer um drop aqui e excluir, tá bom? Isso aqui não é uma análise, né? Eu estou só limpando aqui para a gente trabalhar, né? Não é uma análise detalhada, não é nada disso que a gente deveria fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos excluir aqui esta coluna, ok? Vou fazer aqui um df igual a df.drop. Eu vou excluir esta coluna cabine, ok? Do eixo
eixo das colunas. E vou também fazer um df igual a df.dropNA para excluir todos os valores nulos, né, das outras colunas, ok? Vou executar aqui. Beleza, vamos ver agora quantos nulos tem. Beleza, tá zeradinho. Era isso que eu precisava. Tá bom? Então agora vamos ver, né, pessoal, como é que a gente trata os outliers, tá bom? Mas para isso, eu vou abrir aqui a minha planilha do Excel para a gente entender um pouco sobre outliers, entender um pouco sobre... Deixa eu abrir aqui. Vamos entender um pouco sobre quartis, tá certo, pessoal? Vamos ter que entender um pouco sobre quartis, né? O que é isso? O que são quartis, tá certo? Para a gente identificar um outlier, né, nós usamos a regrinha dos quartis. O que significa isso? Nós pegamos nossa coluna, todos os dados que estão ali dentro daquela coluna, né, e nós dividimos em 4. Por isso o nome quartis, tá certo? Existe um nome também chamado aqui, só um adendo, chamado quantil, né? Quantil e quartis. Qual a diferença? Quartis são divididos em 4. Quantis é a quantidade que você divide, né, a sua amostra, tá certo? Então vamos lá, vamos entender isso aqui melhor aqui na prática, tá bom? Eu vou fazer aqui um igual aleatório entre e vou criar aqui números entre 1000, 10.000, tá 1000, 1000 e 9.999, ok? Eu vou gerar aqui vários números aqui. Pronto, até aqui tá bom. Vamos supor que isso aqui seja dados da minha coluna, tá certo? Eu vou botar aqui até o nome aqui, coluna. São dados da minha coluna. É como se fosse qualquer coluna de uma tabela. Então eu quero tratar aqui outliers, né, que possam acontecer aqui dentro, né? Então, para isso, como eu falei, nós vamos usar a regra dos quartis, que é pegar todos esses dados, né, e dividi-lo em 4, né, que chamamos de quartis, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Nós pegamos todos os dados, dividimos ele em 50%, dividimos no meio, né? Então, eu tenho até o zero aqui, ó, até o zero, vamos chamar assim, 0%, e aqui eu tenho o 100%. Ok? Opa, deixa eu trazer para cá. E aqui eu tenho 100%. Entendam bem. O que é que eu tenho entre 0 e o 50%? Eu tenho o 25%. Certo? E entre o 50 e o 100, eu tenho o 75%. Tá bom? Então, 25% corresponde ao meu primeiro quartil, ok? E o 75% corresponde ao meu terceiro quartil. Né? Então, a regra dos quartis, ele vai impor limites dentro dessa coluna, tá certo? Para quê? Para que tudo que ultrapasse aquilo ali seja considerado um outlier e a gente remover, né, da nossa coluna, né, para não influenciar na nossa análise, tá bom? Então, vamos supor um limite inferior. Se alguém tiver com idade abaixo de 0, né, a gente vai remover. Por quê? Porque ele definiu, quem vai definir, olha só, quem vai definir essa regra dos quartis. Eu vou ensinar agora para vocês como se define limite inferior e o superior, tá bom? Mas explicando o que são limites, a regra dos quartis vai dizer, ó, o limite inferior é 0, por exemplo, 0 anos de idade. O que tiver abaixo de 0, exclua da sua coluna porque é um outlier. E o limite superior é a mesma coisa. Vamos supor, o limite superior, vamos supor que ele define aqui que é 90 anos, tá certo? Então ele vai dizer, ó, o limite superior é 90. O que tiver acima de 90, você exclua da sua coluna porque também é um outlier. Então é mais ou menos isso aqui, é mais ou menos não, é isso aqui que nós vamos ver agora, tá certo? Então vamos ver como é que a gente calcula esses limites, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, para calcular isso aqui, eu preciso da minha amplitude.
certo? Opa, amplitude. O que é amplitude, pessoal? Nada mais é do que o valor do primeiro quartil, do terceiro quartil, menos o primeiro quartil, tá certo? Mas antes disso, antes de fazer isso aqui, vamos definir, né? Vamos definir aqui quem são os nossos primeiro e terceiro quartil. Já existe uma fórmula aqui do Excel que faz isso para a gente, tá certo? Que é essa função aqui, ó, quartil.exc, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui dentro? Opa, quartil. Ele quer saber qual é a matriz, né? Qual é a nossa coluna, então eu vou selecionar ela aqui. Minha coluna será essa. Opa, foi que houve. Tá correto, vamos lá. E ele quer saber aqui qual quarto, né? Qual quarto que eu estou querendo. Então ele está dizendo aqui, se eu digitar 1, ó, é o primeiro quartil, 25%, tá certo? Então eu quero saber justamente o 1, quem é o meu primeiro quartil. Então ele definiu aqui que o primeiro quartil é 3.339. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa para calcular agora o nosso terceiro quartil. Opa, bati aqui no monitor. Então, igual quartil.exc, a matriz, né? Então vamos selecionar aqui nossa matriz. Beleza. E vamos definir aqui qual o quartil que eu quero. Então ele está dizendo aqui, ó, se eu quero o terceiro quartil, né? 75%, então eu digito aqui um 3. 3 de terceiro quartil. Pronto. Agora eu já tenho os valores. Ó. Meu primeiro quartil está em 2. Ó, pessoal, sempre que eu dou um enter aqui, ele atualiza aqui minha tabela, por isso que os valores aqui estão mudando, tá certo? Mas isso aqui não tem problema nenhum. Não. Então, vamos lá. Aqui é a minha amplitude que eu falei. Nada mais é do que a meu primeiro quartil, o valor do meu primeiro quartil, menos, desculpa, o valor do terceiro quartil, menos o valor do primeiro quartil. Pronto. Eu já tenho a minha amplitude, né? Então, a partir de agora, né, que eu já tenho a minha primeira, já tenho a amplitude, já tenho o primeiro quartil e o terceiro quartil, a gente já pode calcular os limites. Vou botar aqui limite inferior e limite superior, tá certo? Nós vamos calcular isso aqui na mão, mas é bem simples. O que é, deixa eu aumentar aqui, não, deixa eu mesclar. Deixa eu mesclar aqui. O que é o limite inferior? O limite inferior nada mais é do que o nosso primeiro quartil menos 1,5 vezes a amplitude. Ok? Esse é o nosso limite inferior. Para calcular o limite superior, nós fazemos agora o terceiro quartil menos, mais 1,5 vezes a amplitude. Tá bom? Então é bem simples, é só realizar essas contas aqui que nós temos o limite inferior e o limite superior. Vamos calcular? Então vai ser igual primeiro quartil, que eu falei, né? Esse valor aqui, menos 1,5 vezes quem, pessoal? A nossa amplitude, que está aqui, ó. Ok? Pronto, tá aí o limite inferior. Agora vamos calcular o limite superior, que é o valor do nosso terceiro quartil, né, mais 1,5 vezes a nossa amplitude. Ok? Então tá aí, pessoal. Eu tenho agora o limite inferior e o limite superior. Tá bom? Então, esse cálculo que eu fiz para esses dados desta coluna. Estou imaginando que isso aqui seja uma coluna, né? Poderia ser uma coluna aqui, né, de idade, como eu falei, poderia ser uma coluna aqui de valor de aluguel, por exemplo, né? Poderia ser qualquer coisa, tá bom? Qualquer coluna, lógico, numérica, né? Para a gente calcular esses limites. Agora, nós vamos voltar lá para o Python e vamos transformar isso aqui numa função, tá bom? Vamos transformar isso numa função. Então, pessoal, agora que nós sabemos, né, como calcular o limite
inferior e superior de uma coluna, né? Agora voltamos aqui para o Python e vamos criar uma função que vai fazer isso para a gente automaticamente, tá certo? Então, o que, é que a gente vai fazer, né? Pelo que eu estou observando aqui, nós vamos pegar cada coluna da nossa tabela, né? Vamos jogar cada coluna numérica, né? Para a gente saber quem são os outliers, né? Para a gente remover os outliers. Nós vamos precisar identificar os limites superiores e inferiores, tá certo? Então, vamos criar aqui agora uma função que vai fazer isso para a gente, que vai calcular esses limites, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma nova célula, tá bom? Vou definir uma função, vou chamar ela aqui de limites, tá bom? E para a gente calcular os limites, o que é que a gente precisa? A gente precisa da coluna, né? A gente tem que passar para ela qual a coluna que a gente vai querer calcular, tá bom? E com base na coluna, ela consegue calcular o que a gente fez agora, né? Os quartis, os limites e etc. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui dentro, pessoal? Como a gente vai calcular isso? Como a gente vai transformar o que a gente viu ali no Excel em, em uma função aqui no Python? Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Nós já temos a nossa coluna, né? Então, o que é que nós precisamos agora? Nós precisamos definir aqui dentro dessa função quem é o meu quartil 1, certo? E quem é o meu quartil 3, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso aqui dentro do Python? Então, é o seguinte, eu vou pegar a minha coluna que eu vou receber, eu vou passar para essa função uma coluna, então eu vou pegar essa coluna e dentro do NumPy já tem uma função que faz isso, que calcula o quartil, tá certo? E ela é chamada de quantile. Quantile, tá certo? E aqui dentro do quantile eu digo qual o quartil que eu quero, qual a porcentagem que eu quero. Então 0,25, tá certo? Então isso aqui, né, vai pegar nosso primeiro quartil, tá bom? A mesma coisa, pessoal, para a gente conseguir o nosso terceiro quartil. Então eu vou pegar lá a coluna que eu vou passar para cá como parâmetro, vou fazer um quantile, ponto quantile, e aqui dentro eu vou especificar o 0,75, foi o que eu falei para você, né? O terceiro quartil, ele está entre os 50% e os 100%. O que é que tem entre 50% e 100%? 75%, tá certo? Então aqui nós conseguimos agora pegar o nosso terceiro quartil, tá bom? E agora, pessoal, o que é que nós faremos? Nós vamos calcular agora a amplitude. Amplitude. O que foi que eu falei para vocês sobre amplitude? Amplitude nada mais é do que o terceiro quartil, o Q3, menos quem, pessoal? O Q1, né? É o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Pronto, nós temos agora a nossa amplitude, tá bom? E para calcular os limites, agora que nós temos o Q1, Q3 e amplitude, agora fica mais fácil, né? Então, eu vou chamar aqui de limite inferior. O meu limite inferior vai ser quem? Lembra aí? Vamos lá. O inferior é o Q1 menos 1,5, né? 1,5 vezes quem, pessoal? Vezes a amplitude. Tá bom? E o limite superior vai ser igual ao Q3, né? O Q3, o que está mais acima, mais, agora é um mais, né? 1,5 vezes amplitude. Ok? Então, pessoal, está calculado. Eu tenho uma função agora, eu tenho uma função que calcula os meus limites de qualquer coluna. Basta eu passar aqui o nome da coluna, né? Ele vai calcular tudo aqui e vai me retornar. Então, vamos fazer aqui agora um return. Ok? O que é que ele vai retornar aqui para a gente, essa função? O limite inferior e o limite superior.
superior. Beleza, pessoal? Opa, errei aqui. E o limite superior. Está pronta a nossa função. Tá certo? Agora que nós temos definido aqui nossos limites, né, nossa função limite, a gente pode passar qualquer coluna para essa função, que ela calculará os limites, né, daquela coluna. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Limite inferior, vírgula, limite superior vai ser igual, vamos chamar a função limites e vamos passar para ela uma coluna, tá certo? Então vamos passar o df ponto, vamos passar a coluna de idade, então df.age, beleza? Então eu vou vir aqui e vamos imprimir isso para ver quem são os nossos limites dessa coluna lá, age, ok? Deixa eu copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V e vamos executar. Tá lá, pessoal, ó. Meu limite inferior é menos 7 e meu limite superior é 65 anos. Tá bom? Agora, pessoal, que nós temos definido os nossos limites, né, como é que nós vamos fazer para excluir, né, da nossa tabela os outliers, né? Para isso, nós vamos criar agora uma nova função, tá certo? Então, eu vou chamar aqui função de excluir outliers, ok? E essa função vai receber? Ela vai receber o data frame e vai receber o nome, o chamado nome call, o nome da coluna, tá certo? Então vamos lá. Eu quero saber aqui, eu já estou me adiantando, e eu quero saber, no final da execução dessa função, eu quero saber quantas linhas nós perdemos lá na nossa tabela quando nós excluirmos os nossos outliers. Então, para isso, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui número de linhas vai ser igual ao df.shape, né? O shape, df.shape, ele pega o meu data frame e vê a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, né? Então eu quero só o índice 0, que é o número de linhas. Então eu vou salvar o número de linhas que tinha lá no meu data frame. Tá certo? Agora, pessoal, o que é que eu preciso aqui dentro, né? Eu preciso aqui dos meus limites, né? Eu vou usar essa função. Dentro dessa função, eu vou usar aquela função limites que nós criamos anteriormente, tá bom? Para pegar justamente o limite inferior e o limite superior. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ctrl C, eu vou aproveitar isso aqui, né, que nós fizemos e vou colar aqui, tá bom? O que é que eu preciso mandar para ele aqui? Eu preciso mandar o df, que eu vou receber como parâmetro aqui, ó, tá certo? E vou mandar também para ele o nome da coluna, né? df. E aqui dentro eu vou passar o nome call, tá bom? Feito isso, ele vai vir lá na minha função de limites, vai calcular meus limites, e aqui dentro da minha função excluir outliers, eu já tenho essas duas variáveis, de limite inferior e o limite superior. Qual a próxima etapa? Se agora aqui dentro, né, eu já tenho o meu limite inferior e o limite superior, quer dizer, eu tenho um range, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova tabela, eu vou chamar de df, limitado, ok? Nessa tabela df limitado vai ser um novo data frame, só que com os valores que estão dentro daquele range. Ou seja, o que for outlier não vai entrar agora nesta nova tabela. Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai fazer aqui um df.loc, vamos localizar, né, os valores que estão dentro do range, tá certo? Então, aqui dentro eu vou fazer um df, né, dentro daquela coluna, então df nome da coluna, tá certo? Então eu quero, dentro de df, aquela coluna que nós vamos receber como parâmetro, eu quero o quê? Vamos primeiro identificar os limites, né? Vamos pegar somente acima dos limites inferiores. Então eu quero todos os valores maior, igual do que meu limite inferior, tá certo? E, né, vamos botar aqui um i comercial, e eu quero outra coisa também. Eu quero dentro do meu df, né, dentro daquela coluna, nome
call que eu vou passar para cá, eu quero o quê? Eu quero todos os valores que estejam menor ou igual, não é isso? Ao meu limite superior. Tá certo? Então, vamos separar isso aqui, né? Deixa eu só separar. Eu quero isto e quero isto aqui também. Pronto. Então, concordam comigo, pessoal, que meu novo data frame vai estar limitado, né? Somente dentro daquele range. Então, agora eu tenho uma nova tabela sem esses outliers. Tá ok? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, vamos lá. Vamos voltar ali para pegar o número de linhas, né? Vou botar assim, linhas perdidas, tá certo? Lógico, eu vou perder linhas da minha tabela, né? Eu vou excluir linhas que estão fora do range. Então, eu quero saber quantas linhas nós vamos perder aí. Então, eu vou fazer o número de linhas menos a nova quantidade de linha que eu vou ter dentro da minha tabela. Tá certo? Qual é a nova quantidade de linhas? Vai ser o df.shape e eu quero só o índice 0. Tá bom? Mas, na verdade, pessoal, não vai ser o DF, né? Vai ser minha nova tabela. Eu quero pegar aqui o DF limitado. Tá bom? Então, a quantidade de linhas que tinha na tabela antiga, menos a quantidade de linhas da tabela nova, né? Só do índice 0. Então, agora eu tenho aqui, ó, as linhas perdidas. Tá bom? Feito isso, pessoal, está encerrado. Vamos fazer agora só um return, né? Um return para retornar agora o que essa função está calculando. O que é que ela está calculando aqui? Ela vai retornar para a gente agora a quantidade de linhas perdidas e vai retornar para a gente também a nossa nova tabela, que é a tabela DF limitada. Ok? Está encerrado, pessoal. Está pronto. Né? Agora nós temos duas funções. A função que vai calcular os limites, né, da nossa coluna e a função que vai excluir os outliers com base nesses limites que nós calculamos. Tá certo? Agora nós já temos, né, a função que vai excluir os outliers, temos a função, né, que define os limites. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos criar uma função para mostrar isso aqui graficamente para a gente, né? Eu quero ver isso no gráfico, como é que a minha tabela se comportava antes do gráfico e depois, né, de excluir esses outliers. Vamos lá, vamos criar uma funçãozinha para isso? Então vamos lá, deixa eu subir aqui, criar uma nova célula e vamos, para isso, nós vamos precisar importar algumas bibliotecas, tá certo? Então vamos importar aqui a biblioteca matplotlib, que ela vai ser a responsável, né, por plotar nossos gráficos. Então, .pyplot, beleza? E vamos chamar ela de PLT por convenção. Beleza, pessoal? Vamos precisar também importar o Seaborn. Então, vamos executar isso aqui. Beleza? Pronto, tudo ok. Vamos para a nossa função gráfica. Ok? Então, vamos definir aqui o nome para uma função. Tá bom? Eu vou chamar de diagrama caixa. Ok? E esse diagrama caixa, essa função vai receber uma coluna. Tá certo? Vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos definir, né, o matplotlib. Então, fig, vírgula. Vou plotar dois gráficos, um do lado do outro. Então, eu vou chamar de AX1 e o AX2. Ok? Vai ser igual ao PLT, né, do matplotlib. Ponto. Subplot. E ele vai plotar o gráfico 1 e o gráfico 2. Ok, pessoal? Nada mais é do que isso. Eu vou
porque eu tenho uma figura, eu vou ter o AX1, o AX2, e eu vou plotar, né? Vou ter um subplot, que são dois gráficos, o 1 e o 2. Agora, nós vamos configurar o tamanho, né, desse gráfico. Então, eu vou fazer aqui um fig, ponto, set size, eu vou colocar aqui, comumente eu uso 15,5. Ok? Este vai ser o tamanho do nosso gráfico. Qualquer coisa a gente aumenta depois. Então, vamos fazer agora um SNS, né? Usar o Seaborn, tá bom? Ponto. Plot. Então, o eixo X vai ser igual à minha coluna, que eu vou receber como parâmetro, tá certo? E vou dizer, e vou plotar isso aqui no meu AX1, né? Então, vai ser a figura 1 ali, tá certo? Então, AX vai ser igual a X1. Ok? E nosso segundo gráfico vai ser assim, AX2, ponto. Vamos setar aqui um limite, porque o que, é que eu vou fazer? Eu não tenho lá o limite inferior e superior, eu vou pegar e vou plotar tudo que tiver dentro daquele limite. Então, a gente vai conseguir enxergar, né, graficamente, a nossa tabela, sem esses outliers, tá certo? Então, eu vou setar aqui o xlim, o limite do eixo X, tá certo? E eu vou chamar a função limites e vou passar a coluna, tá bom? Que vai chegar aqui como parâmetro. Então, ele vai lá, vai pegar os limites, né? E vai setar esses limites aqui, graficamente. Tá certo? Próximo passo, a gente faz um SNS, ponto, box plot, e nós vamos dizer que o X vai ser a nossa coluna e o AX vai ser plotado lá no AX2. Ok, pessoal? Pessoal, teve dois errinhos aqui, que aqui é o subplots, ok? E aqui, ó, onde tem set size, faltou eu colocar aqui as polegadas, ok? Faltou colocar polegadas, ok? Teve esses dois errinhos, corrijam, vou executar aqui agora, ver se vai dar tudo ok. Então, pessoal, está pronto aqui a nossa função gráfica e vamos agora passar para ele a nossa coluna. Então, eu vou chamar essa função, diagrama, caixa, e vou passar para ele agora o nosso df.age, a nossa coluna de dados. E vamos ver como é que está graficamente esta coluna. Vamos executar aqui. Olhe lá, pessoal. Olhe lá. O que, que tinha aqui, né? Aqui é o gráfico, né, com os outliers e aqui é o gráfico sem os outliers, tá certo? Então, se você vir aqui, ó, nós tínhamos, deixa eu ver se ainda está aparecendo aqui, ó. Então, é de -7, né, o limite inferior, e o limite superior é 65, tá bom? Então, ó, em 65, tá vendo, ó? Tinha coisas acima, já sei que tinha coisas, tinha outliers no limite superior, tá certo? No limite inferior, não percebemos outliers. Se tivesse, também tinha como se fosse esses pontinhos aqui, ó, tá certo? Tá vendo aqui acima do limite superior tem uns pontinhos? Isso aqui tudo eram outliers, né? Só que quando a gente executa aquela função que nós criamos, ele remove os outliers, ó. Então agora ele está certo, ele está indo aqui do nosso limite, tá certo? Inferior até o limite superior. Então, graficamente está correto. Mas eu quero fazer um teste com vocês. Eu quero criar aqui, eu quero colocar nessa tabela um outlier mais exagerado. Eu quero colocar aqui, ó, vamos ver, outlier estavam até 80 anos. Eu quero colocar aqui uma pessoa com 200 anos aqui para ver o que, que vai acontecer com esses gráficos. Tá certo? Então vamos lá, vamos criar aqui outliers dentro dessa coluna de idades. Vamos criar um outlier aqui de 200 anos, tá certo? Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia, df1 vai ser igual a df.copy, ok? Eu vou fazer aqui uma cópia dessa tabela para eu não alterá-la, né?
Não era para ter executado, mas tudo bem. Vamos lá. Então, df1, dentro de df1, né, ponto, localize, e eu vou localizar aqui a linha 1 e a coluna eixo, tá bom? Então, dentro disso aqui, eu vou colocar, vamos botar aqui, vamos dar 500 anos. Eu vou colocar 500, tá certo? Então, agora vamos fazer aqui um df1, ponto, vamos exibir aqui as 3 primeiras linhas. Então, head, vamos botar aqui 3. Vamos executar isso aqui, ver o que acontece. Cadê a coluna? Tá aqui, pessoal, ó. Na linha 1, eu coloquei 500 anos, tá certo? Então, agora vamos executar novamente aqui esse gráfico. Eu ia colocar aqui, mas eu não. Vou colocar aqui embaixo. Só copiar aqui. Vou colocar aqui embaixo desse. E vamos comparar agora os dois gráficos com esse outlier maior ainda, né? Exageradíssimo. Então, o DF1. Vamos rodar aqui. E tá lá, pessoal. Ó, agora ficou mais visível, né? Eu tenho aqui, ó, a minha tabelinha. E ele tem um outlier aqui, ó, de 500. Então, eu fiz isso para ficar mais exagerado, tá bom? Então, olha só, os outliers e também sem os outliers, né? Aqui não mudou nada, por quê? Porque ele removeu aquele range entre o limite inferior e o limite superior, tá bom? Então, pessoal, antes de encerrar, né, eu queria mostrar só mais uma coisa para vocês, né? O quanto é importante nós excluirmos, né, antes de tratar os outliers, porque assim como ele desloca o gráfico, lógico que ele vai deslocar também o nosso resultado final, tá certo? Porque é o seguinte, eu vou dar um breve exemplo aqui, um exemplo bem simplório, tá certo? Notem só, se eu tiver aqui, ó, o meu df.age, aquela coluna lá de dados, se eu fizer um min aqui, a média, se eu fizer um min, o que é que vai acontecer? Ele vai me dar a média, né, daquela tabela que ela ainda está com outliers, mas ela está com outliers baixos. Então a média lá vai ser 29 anos. Vamos cortar aqui as casas decimais. 29 anos, tá certo? Agora notem aquela que eu exagerei. Deixa eu colocar aqui o DF1. Exagerei, eu coloquei uma linha lá com 500 anos. Mas lógico que o valor não vai deslocar tanto, porque a representatividade de uma linha diante do tamanho da minha tabela é muito pouco. Então não vai deslocar muito, mas vai deslocar, com certeza. Então vamos executar aqui para ver. Ó. Olha aí, deslocou para 30 anos, ou seja, o que era para ser 29, se tivesse tudo tratado, tudo correto, foi deslocado para 30. Ou seja, foi um erro pequeno porque era só uma, mas imagine se tivesse mais outliers, se tivesse os valores fossem mais expressivos, então nós iríamos errar a nossa análise justamente por conta dessas outliers, por conta desses valores fora da faixa. Tá certo, pessoal? Então, eu mostrei aqui para vocês, né, como é que a gente pode tratar esses outliers, né, usando lá a regrinha lá dos quartis, mostrei como é que funciona os quartis, mostrei graficamente como é que funciona. Espero que essa aula tenha sido de boa valia para vocês, que tenham gostado e até mais, pessoal. Até a próxima, viu?